Você sabe muito bem, cara, que a TV aberta aqui no Brasil hoje, ela reflete um panorama completamente árido que ela mesma criou. Isso já vem acontecendo já há muitos anos, que acabou afetando a audiência de todo mundo que outrora foi notabilizado como fenômeno pela mídia baba-ovos, né? Alguns nomes, inclusive, que emergiram com aquela promessa de brilhar intensamente na história da TV brasileira, e com o passar do tempo, tudo isso se desvaneceu na obscuridade e na mediocridade. O Rodrigo Faro, outrora suposto futuro da atração televisiva nacional, hoje não passa de um patético personagem de antigo esplendor, vamos dizer assim, que derreteu de modo impressionante. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que aconteceu com esse rapaz. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular para você, cara. Um novíssimo livro da nossa parceira Belas Letras, cara, que é Riders on the Storm, Minha Vida com Jim Morrison e o The Doors, escrita pelo batera do The Doors, o John Densmore, contando aqui nesse livro a história dele com a banda, com umas coisas absurdas, assim, tudo contado com uma sinceridade que chega a ser desconcertante, e ele conta mesmo como é que as coisas funcionavam lá dentro do The Doors, aquele caos absoluto, as brigas que ele teve com o Jim Morrison, que diz que era um tremendo mala, enfim. E esse livro aqui, cara, está sendo lançado agora numa edição de colecionador maravilhoso, com capa dura, e vem com uma série de brindes, cara. Vem um aviso de porta, você colocar na porta, aí onde você quer que esteja, um aviso personalizado do The Doors. Vem também um adesivo e vem também um chaveiro muito legal aqui, que eu vou abrir daqui a pouquinho. E é um livro que eu já li, eu recomendo, é sensacional e desmistifica uma série de histórias a respeito do The Doors. Tudo aqui é contado com uma crueza que chega a ser chocante. E claro que você, privilegiado, seguindo aqui o nosso canal, você pode adquirir esse livro com um desconto incrível. Basta você clicar aqui na descrição do vídeo, no link correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom, né? O Regis Tadeu Indica, tudo junto, que você vai ter um desconto sensacional nesse livro. Agora, corre, porque esse livro aqui vai acabar muito rápido, eu tenho certeza. E é um livro que eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, desde os seus dias de glória, né, quando o Rodrigo Faro encantava a sua audiência com uma energia considerada contagiante, o seu talento inegável, né, que eram termos usados pela mídia para enaltecer o seu papel como apresentador e tentar afastar o seu passado como integrante daquele pavoroso grupo Dominó, lembra? Pois é, de lá para cá algo mudou drasticamente para o Rodrigo Faro. Ele, que um dia chegou a ser tratado como referência de entretenimento boçal, capaz de atrair audiências e encantar espectadores debilóides, cara, agora ele se tornou um pastiche vazio, sem a mínima dose de originalidade, que ele nunca teve, e pior, cara, sem a mínima dose de relevância. O Rodrigo Faro, que uma vez foi visto, assim, por muitos, como eu falei, cara, como um herdeiro legítimo dos grandes apresentadores, o que por si só é uma piada, porque ele jamais chegou perto dos grandes apresentadores do passado, ele sucumbiu, cara, a essa fórmula batida de entretenimento fácil, burro e superficial. Os programas dele, cara, que eram considerados vibrantes e dinâmicos pelo público que acompanhava, os programas dele agora eles se arrastam, cara, como se fosse uma colcha de retalhos, de imitações baratas e de tentativas desesperadas de manter uma audiência já completamente desinteressada. A verdade é que o Rodrigo Faro não consegue contornar uma gravíssima crise de imagem, a ponto de ele hoje ter um altíssimo índice de rejeição do seu próprio público, cara, e também do público geral da Record, que prefere trocar de canal a ter que assistir os programas que ele comanda, tanto aquele terrível Hora do Faro, como o
pavoroso Canta Comigo. Isso significa, cara, que ele é hoje um dos responsáveis diretos por tirar a audiência da Record, da emissora inteira. A superficialidade estúpida daquelas imitações que ele fazia, a falta de autenticidade nas suas performances ali no palco, denotam não só a ausência de um direcionamento artístico, cara, mas também um completo desrespeito pelo público que um dia o aplaudiu, deu audiência. A falsa habilidade do Rodrigo Faro em se reinventar, uma vez que foi vista como a sua maior virtude por aquela mídia sempre ajoelhada aos releases das assessorias dos artistas, cara, acabou se revelando um desfile, cara, de clichês completamente desgastados e, pior, cara, de momentos constrangedores com o passar dos anos. Obviamente, com essa situação toda, aconteceu aquilo que mais os programas e as próprias emissoras, elas temem, cara. Muitos anunciantes desistiram de anunciar no programa do Faro. Ou seja, desapareceram os patrocínios e, obviamente, a grana deixou de entrar. Como o contrato que ele tem com a Record, inclusive ele está na emissora há 16 anos, cara. Como esse contrato vence este ano, eu faço uma ideia do que vai acontecer. Nem mesmo o fato de recentemente o programa dele ter fechado um contrato milionário com um site de apostas. Aliás, você sabia que esses sites de apostas vêm fazendo publicidades massivamente nas TVs apenas para dar um drible nas questões éticas da legislação? Legislação brasileira, claro. Pois é. Então, assim, nem assim o Faro conseguiu amenizar a sua maionese completamente azedada dentro da Record. Se ele conseguiu o milagre de renovar o seu contrato, cara, pode apostar que vai ter mais uma redução do salário dele, cara, que já havia sido reduzido pela metade no acerto anterior. Eu conversei com dois amigos que trabalham no mercado publicitário e ambos deram uma mesma e convincente justificativa para essa imagem carbonizada do Rodrigo Faro. O próprio público dele deixou de acreditar nele em qualquer coisa que ele faça e qualquer coisa que ele diga. E esses dois amigos meus, cara, disseram que esse processo de execração silenciosa começou, na verdade, em novembro de 2019. Num fatídico programa que o Rodrigo Faro fez, um especial ao vivo em que ele homenageou o Gugu Liberato 2 dias depois da morte dele. Durante o tempo todo, o Rodrigo Faro não apenas fingiu tristeza, mas ele chegou ao ponto, cara, de fingir que estava chorando, cara, e fazendo isso de uma maneira explicitamente patética. Foi então que, num determinado momento ali do programa, o Faro, erroneamente, ele pensou que a transmissão havia sido cortada para a entrada dos comerciais. E ele imediatamente parou com aquela encenação toda de tristeza e, de uma maneira tranquila e normal, virou para sua produção, cara, e perguntou: e aí, cara, como é que tá o Ibope? Quem estava em casa assistindo simplesmente não acreditou ao ver tamanha falsidade explícita sendo jogado na cara do espectador e dentro da casa dele, cara. Na época, o Rodrigo Faro foi massacrado e ele foi, cancelado, vamos dizer assim, por causa da sua nojenta falsidade, por sua hipocrisia e pelo oportunismo mórbido, cara, completamente condenável. Dali em diante, tanto a audiência quanto a credibilidade dele no mercado publicitário, cara, foram simplesmente incinerados e jogados no lixo. A queda dali em diante passou a ser vertiginosa, cara. E para piorar ainda mais essa atual situação dele, cara, dias atrás ele foi acusado, cara, na Itália, de falsificar documentos e de ter comprado a cidadania italiana, cara. Obviamente que ele negou, disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis, aquela coisa toda, só que o estrago dessa notícia já está feito.
Meu amigo e minha amiga, eu vou ser sincero com você, como sempre. Eu confesso que é difícil não sentir uma certa melancolia quando a gente testemunha o declínio de alguém que já foi considerado um ícone promissor da televisão brasileira. E a decadência do Rodrigo Faro como atração televisiva, cara, é sim um típico exemplo para todo mundo de como o brilho é efêmero, cara, e ele pode ser eclipsado rapidamente pela falta de inovação, pela falta de graça e pela tentativa desesperada, cara, de manter uma relevância que já está perdida, cara. Ou melhor, que nunca existiu, vamos combinar, né? A não ser na cabeça de gente desmiolada que acompanhava o programa. No cenário televisivo hoje, que inclusive é um cenário que desce ao abismo com uma espantosa rapidez, tanto pela falta de criatividade como pela coragem de ousar, cara, o Rodrigo Faro, ele escolheu o caminho mais fácil, que era o da complacência e o da repetição, cara. E como consequência, o que resta a ele hoje é ser apenas uma sombra do que um dia ele foi. E o público, por mais estúpido que seja, não é bobo nesse caso, e percebeu e causou a queda de alguém que um dia prometeu muito mais do que conseguiu entregar, que foi o caso do Rodrigo Faro, e que ainda é. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa total decadência do Rodrigo Faro como atração televisiva, como personalidade televisiva. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você já assistiu o programa do Rodrigo Faro? Você acha que ele era um bom apresentador? Ou você acha que ele, na verdade, era um grande canastrão, né? Coloca aqui a sua opinião e não esqueça que eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.